Fala, meu povo de axé, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriano Azevedo e sejam todos bem-vindos ao Podomblé. Pode rodar o xerê. Salve, salve, Roma Negra, Salvador. Hoje, 1º de setembro, primeira segunda-feira do mês de setembro. Como sempre, saudamos Exu, o Senhor da Comunicação. Hoje eu estou com um comunicólogo aqui, colega de faculdade, uma pessoa que eu tenho um carinho, uma admiração pela inteligência que ele tem e da bagagem que ele carrega. E vamos falar hoje sobre literatura afro-brasileira infanto-juvenil, com ele que é cria do subúrbio ferroviário e oriundo de projetos sociais, estudou na Cabum, Escola de Arte e Tecnologia, é bacharel em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda, assim como eu, pela FTC, pós-graduado em Docência do Ensino Superior, também pela FTC, é ilustrador e artista da palavra. Gostei desse formato. Atualmente é coordenador pedagógico do projeto Capoeira Educa e compõe a assessoria de comunicação da Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador. Seja bem-vindo, meu querido Ed. Valeu, muito obrigado. Eu estou muito feliz aqui, né? Um pouco nervoso porque eu já acompanho aqui o Podomblé e tal, né? Sou seu fã, inclusive, já aproveito a oportunidade para deixar claro isso. E aí eu fico nervoso porque eu vi tantas personalidades passando por aqui e quando eu recebi o convite ainda falei contigo, velho, será que eu estou à altura de partilhar essa mesa aí? Ave Maria, Ed, você aqui não tem rasgação de seda não, Nós ficamos durante 4 anos, quase 5 anos, né? E depois da faculdade, a gente ainda seguiu fazendo trabalhos, né, dentro do âmbito cultural. A música Minha Fé, minha gente, da vinheta, quem canta, quem faz a parte do hip hop, né? Que de segunda-feira acordo bem cedo, vou trabalhar. É este rapaz aqui, Ed. Então, o fã aqui sou eu, não é ele. Enfim. Ed, né, já falei aqui a sua biografia, mas quem é Ed? E essa veia artística, né? Apesar de você ser um comunicador, essa sua veia artística, ela começa a aflorar quando? Cara, se eu for falar quem é Ed, assim, é muito mais difícil a gente falar da gente, porque a gente não tá, né, num espelho contínuo olhando a gente de fora e tal, e a gente tem muita dificuldade. Mas assim, quando me pergunta quem sou eu gosto muito de puxar para quem tá próximo de mim, né? Ed, um morador de Baripe, eu sou nascido e criado no subúrbio, tô lá até hoje. Né, filho de Dona Bia e seu Nelson, né, 2 pessoas que sempre me mostraram o caminho do trabalho. Meu pai sempre foi a pessoa que ele soluciona tudo por meio do trabalho, e minha mãe sempre querendo que para a parte da educação também. Então minha mãe se esforçou para que eu e meu irmão a gente tivesse coisas da parte da educação que ela não teve a oportunidade quando a gente, com a nossa idade, né, quando eu era pequeno. Uhum. Então, Dona Bia é uma mulher preta, né, e eu lembro muito de uma frase que é: quando uma mulher preta se movimenta, ela movimenta toda a sociedade, não existe homem sem mulheres. Então, eu sou essa pessoa aí, sabe, do cotidiano, gosto muito de falar sobre arte e tudo mais. Por isso que a arte, ela sempre esteve presente de alguma forma, principalmente na parte dos traços, né? Eu sempre gostei de desenhar e tal. E então, desde pequeno, eu quis fazer alguma coisa de arte. Aprendi também a desenhar por meio das palavras, né? Porque as pessoas me perguntam: eu não sei desenhar e tal. Se você sabe escrever seu nome, você sabe desenhar. A caligrafia já é um desenho. Sim. A gente às vezes esquece
que o seu traço começa com a caligrafia. Então, se você faz o alfabeto lá, você já está desenhando. E aí eu aprendi também que existem outros tipos de leitura, que não apenas a leitura de um livro em si, né? Tem a leitura do mundo e tal. Quando eu começo a fazer alguns versos, escrevi uns poemas menores, depois escrevi umas letras de rap, que culminou naquela participação da minha fé. Inclusive, é uma das coisas que eu mais fico feliz em ter produzido, participado junto contigo, né? Foi uma coisa que foi um marco. Eu conto para todo mundo aquilo ali como algo divisor. E aí eu começo a escrever os meus versos, tenho outras letras, sempre quis incluir o rap, né, ali no meu cotidiano, por meio das músicas que eu já escutava, né, Racionais MCs, MVB, os caras que já eram referência pra gente. E depois eu aprendo que existia um tipo de poema, existe um tipo de poema que é propriamente, genuinamente brasileiro, que é o cordel. E que eu poderia pegar os meus versos que eu já fazia há anos e encaixar numa métrica específica do cordel. Que massa. Que foi em ano passado, que eu fiz um curso sobre a história do cordel brasileiro pelo ICL, e lá eu entendo que a poesia matuta, o poema de rua, o próprio hip hop também é cordel. Ele só está fora da métrica do cordel. O cordel é um modelo literário, foi objetivamente criado, e esse modelo literário ele vai partir de uma métrica, tem a quantidade de sílabas, de estrofes, tudo bem. Mas a poesia matuta ela já existia antes da sistematização desse poema. Então, quando se fala de poesia de rua, poesia periférica, já se existia cordel, só não com esse nome. Aí eu aprendi que eu poderia fazer isso. E aí eu experimentei, e aí agora eu tô também, né? Aí você falou sobre o nome artista da palavra, né? As pessoas usam muito isso para pessoas que trabalham com arte, que escrevem, fazem literatura também de forma poética. E eu gostei também, aí eu agora uso também com a gente. Bacana, bacana. Porque você é um artista múltiplo, né? Você canta, você escreve, você ilustra, você toca, até que você toca violão também, né? Um pouco. E aí, tudo isso surge, né? Toda essa gama de cultura artística, né? Corre na veia. Você tem algum parente que tenha esse mesmo caminho? Porque eu falo por mim. Lá em casa, eu e minha irmã somos percussionistas. Mas a gente não tem nenhum histórico de alguém que tenha tocado, né? Então, acho que a coisa nasce com a gente, independente de a gente ter um histórico familiar. Você tem alguém na sua família que tenha tido esse caminho dentro da arte? Especificamente das coisas que eu costumo produzir, não. Mas assim, eu não conhecia minha avó materna, mas assim, pelo que minha mãe me explica, ela fazia muita arte de artesanato, de crochê, que envolvia muito desenho. Então ela fazia velas, flores, arranjos com materiais de plástico e materiais que possam ter sido reciclados também. Pano de prato, também tinha muito desenho e pintura. Então, assim, eu não tive contato, mas por ancestralidade eu posso ter herdado. Sim. E isso eu soube disso, né? No caso do meu pai, ele tem uma arte aplicada, porque o meu pai, ele é marceneiro, então, assim, e ele é o raiz, né? Ou seja, não existia ainda os projetos 3D digital, e ele tinha que desenhar na mão, fazer a sua escala lá dentro do que ele tinha ali, que era só uma régua e um papel A4. Então eu sempre via ele desenhando ali também os seus, com a profundidade, com as coisas, mas isso não chegou a ser uma aula técnica, mais observação. Mas se já existia uma percepção dele artística nesse sentido, eu acredito também que pode ter sido inspirador nos meus primeiros momentos ali. Então, mas para música, não. Para música eu não me recordo.
A música eu gosto muito porque minha mãe sempre ouviu muita música. Eu cresci ouvindo Amado Batista, Júlio Iglesias, Roberto Carlos, Erasmo Carlos, essa galera aí. Eu gosto pra caramba porque me remete muito à época de infância. Exato. Então todos esses bregas aí, Reginaldo Rossi, assim, eu acho legal. E aí você junta toda essa gama artística da música, da ilustração, e aí a questão do cordel. Quando é que você teve este insight de criar um livreto que é este aqui, A Lenda do Badauê? Quando é que você... e por que você... né, se você é capoeirista também, né? Eu tento, né? Hoje eu tento, né? Já fui melhor. Mas sim, hoje eu componho um grupo de capoeira, que é o Projeto Capoeira Educa, né? Do professor Edmário, que tem uma unidade agora em Paripe. Em Aracaju também tem uma unidade, que o professor Edmário é o meu irmão, inclusive, de sangue, além de ser irmão de capoeira. Eu joguei capoeira no final da minha adolescência. Aí agora eu tô retornando, né? Preciso estar bem fisicamente. E aí é uma oportunidade muito grande de eu estar já misturado com essa arte também que eu tanto gosto. Mas a ideia de um super-herói capoeirista, ela já estava dentro de mim antes de eu imaginar o que seria a Lenda do Badauê, sabe? Você teve contato comigo, meu TCC foi sobre super-heróis capoeiristas. Eu já tinha uma ideia ali, mas ainda antes disso, antes de eu entrar numa escola de arte, tecnologia e tal, eu já tinha tido contato com a capoeira. Então, já estava aqui dentro. Quando eu desenhava os exercícios de primário, assim, eu desenho uma casa e sua família. Daí eu sempre desenhava minha mãe, meu pai, aquela coisa, né? Uma casa lá no fundo, e sempre com aquela estética dos desenhos norte-americanos que a gente via na TV. E aí mas na hora de pintar, de colorir, assim, ficava, caramba, velho, eu vou pintar de bege? Porque a maioria dos meus colegas pintavam de bege a pele das pessoas que eles desenhavam. E eu digo, caramba, eu vou pintar todo mundo de marrom. Era essa a minha frase na minha cabeça. Eu vou pintar todo mundo, porque marrom é a minha cor, não se parece com a minha mãe, não se parece com meu pai. Eu vou pintar todo mundo de marrom. E eu pintava meu irmão, minha mãe e meu pai sempre de marrom, porque era a cor que eu queria. Eu ficava muito incomodado em ter que pintar de bege pessoas que tinham pele marrom. Isso me incomodava desde pequeno. E aí eu fui crescendo e entendendo que personagens que nos inspiram, eles nunca tinham o tom da pele como o meu. E aí, quando eu tenho contato no final da minha infância com a capoeira, e foi por meio da musicalidade da capoeira que eu começo a entender o que foi o processo de sequestro dos pretos africanos para trabalharem forçados, o que é um lamento africano, o que é que a cantiga faz no lamento de Angola, o que é um corrido, tudo aquilo que a gente fala de escravidão nas músicas de capoeira. Eu começo a ter contato com nomes de pessoas importantes que também jogaram capoeira. Aí, quem foi mestre Besouro, quem foi mestre Bimba, mestre Pastinha. Pessoas que, para mim, foram heróis por meio da musicalidade. Já tinha-se a ideia de herói, né? Quem são essas pessoas? O mestre Besouro, toda vez que cantava uma música, era um cara muito forte, muito... E Besouro, cordão de ouro e tal. Mestre Bimba, mestre Pastinha, Canjiquinha, Valdemar da Paixão, todos esses nomes soavam no meu ouvido como heróis. E aí me dava aquele estalo, pô, eu queria criar algo que não era Dragon Ball, que não era Naruto, Cavaleiro dos Zodíacos. Eu queria um super-herói que não tinha pele bege. Esses super-heróis têm que ser capoeirista. Massa. Aí pronto. Então já foi no final da minha infância que eu comecei a imaginar. E por que não um super-herói capoeirista? Então já estava aqui dentro, em algum canto. Em algum momento ia sair essa ideia aí de alguma coisa. Passa-se o tempo, corta para depois de eu já ter idealizado Os Guerreiros de Zambi, que é um projeto que eu dei uma pausa, que foi o meu TCC, inclusive. Sim. Passa-se um ano, corta para 2018, um processo de eleição extremamente violento, resulta no que algumas pessoas chamaram de primeira vítima, que foi logo após o final das eleições, né, a morte de forma brutal do mestre Moa do Catendê.
E em tempos de tensão, em tempos de emoções afloradas, os artistas eles dão respostas. O poeta ele escreve um verso, o músico escreve uma música, o cara que dirige um filme escreve um roteiro para cinema. E eu entendi que a minha homenagem poderia ser por meio da ilustração e dos versos. Uhum. E por que não ser a incorporação desse herói, alguém que me inspirou dentro da capoeira, que eu já ouvia falar há muito tempo. E aí é quando esse super-herói que eu narro no cordel, eu vou me apegar nos traços do mestre Moa para construir esse personagem. É importante lembrar que não se trata de uma obra jornalística, eu não estou reproduzindo a vida desse grande mestre. É um personagem dentro de um cenário fictício. Ficção, exato, exato. E esse personagem carrega traços que eu entendi que poderia homenagear isso. É que eu vejo que ele tem aquele chapeuzinho, né? Sim, um chapeuzinho sim. que lembra bem Sim, sim. A fisionomia, né? do mestre Moa. Tem essa colinha também que quase todas, sempre que eu vejo, já via uma entrevista ou ele sempre estava com a sacolinha de lado e tal. Eu achei que poderia preservar também no traço, né? O dread, né? Coisa assim e tal. Como é que eu posso conseguir? Tem nas escolas? Como é que eu adquiro um exemplar desse? Olha, nós fizemos uma pequena tiragem de início, porque eu fiz uma vaquinha online, e aí as pessoas contribuíram, e eu sou muito grato a essas pessoas mesmo, porque não é fácil tirar uma ideia do papel, e assim, a ideia ela sempre está na cabeça do artista, mas para se concretizar é muito mais difícil, porque você como artista sabe que a gente tem que abrir mão de muita coisa que nos daria, por exemplo, um retorno financeiro imediato, e que você vai ter que dedicar para fazer isso. Mas essas pessoas acreditaram. Quando eu apresentei a ideia, as pessoas acreditam. E eu acho incrível, Adriano, porque em nenhum momento ninguém tinha lido nenhum trecho. Só o fato de eu ter dito, gente, eu tô aqui criando uns versos em cordel que eu gostaria de traduzir também algumas ilustrações. As pessoas compraram a ideia e disseram, não, isso aí vale a pena. E aí eles contribuíram. Então eu poderia, em algum momento eu dava aquele insight de impostor. Cara, e se for ruim, e se ninguém gostar, será que o povo vai se arrepender de ter contribuído com a minha vaquinha? Mas, e aí pronto. Só que aí a gente só conseguiu imprimir 1000 exemplares, por exemplo. E a prioridade era estar nas comunidades, nos projetos sociais, nas bibliotecas, assim, de forma comunitária e tudo mais. E eu não estabeleci um valor de venda e nem estou batendo muito nessa tecla da venda, porque primeiro eu tenho pouca tiragem e segundo, a prioridade é estar na mão das crianças e dos adolescentes de comunidade. Mas estabeleci um valor simbólico de R$10 para cada folheto, no intuito de que as pessoas possam fazer um acervo mesmo. Sei lá, eu tenho um projeto aqui na minha comunidade onde eu tenho 15 alunos. Eu acho que dá pra gente fazer R$150 aqui para 15 folhetos e tal. E isso serve mais como incentivo mesmo, para quando eu vier em ambientes como esse aqui, o Podomblé, a gente vinha aqui com o Uber, né? Trazer aqui. É para custear essas coisas, né? Entendi. Não é para... Eu não consigo imaginar um retorno monetário de imediato, mas pretendo aprimorar, fazer um papel melhor, né, com mais páginas. Tem coisas que ficaram um pouco espremidas que eu poderia usar para fazer uma ilustração, mas aí ia ficar mais caro, mais de 24 páginas e tal. Então, atualmente é um valor de R$10 para adquirir esse material. Eu estou perguntando isso porque assim, eu vejo essa sua luta, né, para poder fazer, são 24 páginas, né? Isso. A luta, aí você faz uma vaquinha online para poder... E aí me vem um problema que eu tenho visto aí o pessoal da cultura se queixando muito com a questão dos editais, né? A complexidade desses editais, sabe? São editais que parecem mais sei lá,
uma grossura, parece uma bíblia de tanta coisa que eles exigem e que termina dificultando para a pessoa que não conhece de edital, não conhece as normas, não conhece a burocracia, sabe? E ainda assim, a pessoa procura alguém que tenha esse conhecimento, né? E muitas vezes você não é contemplado, né, com um projeto até de baixo custo, né? Que é isso Cara, aqui, enfim. E você não tem que fazer uma vaquinha para fazer uma questão, uma história da qual conta a nossa história, né? Então, eu acho isso que precisa ser revisto. Cara, você tocou num assunto interessantíssimo, porque recentemente teve agora a FUNSEB, por meio da Fundação Pedro Calmon, lançou um edital de circulação literárias, né? Saiu o resultado. A Lenda do Badawi não ficou nem na lista de suplentes, para você ter ideia. Imagina. E é um produto que já está pronto, né, para circular apenas e tal. Porque você falou tudo aí. Se você tem um conhecimento de elaboração de projeto, já elimina um monte de gente aí. Uhum. Então você tem um conhecimento que convença a banca, lembrando que quem aprova os projetos são seres humanos. Sim. Então, né, entende-se ali que o certo ou errado é uma avaliação humana. Sim. E os critérios vão ser estabelecidos, pode ser positivos ou negativos, e não quer dizer que eles estão certo ou errado. Uhum. Então, quando você tem, por exemplo, o edital é de R$25 mil para você circular as obras já prontas, né? E esse edital você poderia também imprimir mais exemplares e tal. Se você pega uma obra de 24 páginas, se você for fazer, por exemplo, sei lá, 2.000 cópias com papel mais ou menos e tal, você não vai gastar menos de R$7, R$8 mil, sabe? E assim, você já tem aí um projeto de 25 mil para isso. Uhum. E aí você vai ter que... E os critérios que eles estabelecem, como você falou, por exemplo, você tinha que rodar no mínimo 3 municípios fora do seu território de identidade. E aí você vai sozinho, você tem que pagar um assistente, você tem que... né? Então são coisas que a gente vai vendo que é uma peneira é quase um concurso público, cara. Sim. Porque, assim, não tem só eu fazendo coisas boas. É isso. Tem muita gente fazendo coisas legais e não vai conseguir entrar nesse funil aí. Uhum. Então, assim, acaba sendo desgastante, porque você vai ter que demandar tempo para escrever projeto, reunir foto, material, portfólio, você tem que usar uma linguagem que convença eles de que seu projeto é legal. E aí, o que me restou foi uma vaquinha, né? Então, assim eu tenho a certeza de que o público está comigo, porque ninguém vai tirar grana do bolso num projeto que não acredita, sabe? Então, assim, diferente da FUNSEB, eu tenho o aval da comunidade. Isso me deixa muito feliz. Sim, sim. É complicado, eu vejo aí, as pessoas me mandam às vezes, abriu o edital, não sei o quê, quando você começa a ler o edital propriamente dito, e aí você fica, gente, é tanto documento, é tanta coisa, e vai buscar e tira, e é cansativo. E chega no final e você é reprovado, não fica nem como suplente. Enfim, como é que você, como comunicador, eu lembro que eu comentei com uma professora na época, que ela falou assim, pô, Adriano, você escreve muito bem. Aí vou fazer uma pergunta à senhora. Eu escrevo, mas eu não tenho o costume de ler. Eu leio pouco. Ela é mesmo? Eu falei, eu leio pouco. Como é que você, né, como comunicador, percebe essa cultura da leitura com essas crianças, com esses jovens, tendo em vista que esse libreto seu, que não é algo cansativo, tem ilustração. Como é que as crianças elas estão tendo? Você está vendo uma resposta bacana das crianças em estar lendo a lenda do Badawi, porque eu ainda vejo que há uma deficiência muito grande com a questão da leitura, né? Vocês estiveram na Flipelô. Sim, sim. Né? E
Me conte como foi essa receptividade desses alunos, desses jovens, e como é que você vê e qual caminho você consegue encontrar para que esses jovens tenham a leitura como algo habitual. Primeiro, assim, você deu seu exemplo, né? Eu vou puxar um pouco daí. A escrita é um código. Uhum. Ela não necessariamente requer que você leia todas as coisas do mundo, de bula de remédio a editais. Ela é um código. Se você domina o código de escrita, você está apto a escrever o que você achar que deve, independente da quantidade de leitura que a gente vai ter. E a linguagem, ela é poder, né? Ela é uma forma de você pega uma sentença jurídica, um juiz escrevendo, eu não consigo, né? Eu vou ler, mas não vou compreender. Não decodifica, não consigo, né? As palavras. Porque ela sempre serviu para separar. Sim. Quando você pega uma escrita de um médico, você vê a dificuldade que é. Que letra é essa aqui que só farmacêutico entende? Sim. Porque ele está separando quem é médico, quem consegue acessar aquela linguagem. E também temos outras linguagens também mais acessíveis. Temos a música. Você é um músico. Você é uma pessoa que compõe. Para você saber ler sobre arranjo, sobre afinação, você teve que ouvir muita coisa. E isso também é conteúdo. Se você ouve muita música, se você viaja, se você conhece outros lugares, outros músicos, e pode traduzir isso na sua escrita, o fato de você não ter lido um livro de música não vai tirar a sua autonomia para você fazer isso, sabe? Você tem coisas para dizer. Então, assim, não necessariamente é um defeito. E partindo para a ideia da mensagem, a criança, eu estou convencido de que nós somos seres emocionais, capazes de sermos racionais em algumas coisas, né? Nós não somos sempre racionais, e quando somos crianças, mais emoções ainda que a gente tem, né? O lúdico, a forma com que aquilo entra nas crianças é muito importante, né? Por isso que eu gostei de fazer para esse público. E como eu gosto de capoeira, eu gosto de tocar um berimbau, uma música, a forma com que eu levo esse material para os meninos, lá na Flipelô, por exemplo, os meninos saíram encantados. Teve uma escola lá, a escola de Praia Grande em Ilha de Maré, os meninos ficaram encantados, porque a gente tocou, a gente brincou, a gente cantou alto. Aí eu fiz a leitura pública junto com eles, né? Os professores também estavam lá, então eles acompanhavam assim, aflito e tal. Os meninos me perguntavam, esse desenho aqui é o quê? Sabe? Isso aí é a forma com que eu entendo que deve ser levada para os meninos. Essa recepção é muito boa. Sempre friso para eles, olha, se vocês não tiverem saco para ler, pede para papai e mamãe, para irmão, depois do café ali, lê aqui essa trecha, cada dia lê um trechinho em família, ou bota outras pessoas para ouvir, porque escutar também é importante, né? Sim. Então, o cordel, ele escrito, ele é legal, ele declamado, ele é maravilhoso. Sabe? Porque as rimas vão entrando e tal. Sim. E a rima tem a capacidade do menino repetir isso, sabe? E fazer uma musiquinha ali e tal. Isso tudo, eu achei isso uma ferramenta poderosíssima. E eu gosto de estar cantando junto com eles, acho que facilita. Sim. Por isso, eu coloco sempre a ideia de que esse material é um material de suporte literário. Ele não é para ser pego apenas para ser lido e deixado lá, mas sim conduzido uma atividade com professores, com facilitadores, para poder as pessoas se envolverem, né? O Nego Bispo não gostava de falar de desenvolvimento, sim. Ele falava de envolvimento, né? Então, para que as crianças estejam envolvidas, depois da atividade, você pergunta para ele, quem é esse personagem? Foi o que ele fez? E tal. Lá em Aracaju a gente fez uma atividade lá com os meninos do Projeto Capoeira Educa, e aí quando terminou, os meninos, eu gostei daquela parte que o pajé se reta e porque falaram mal da religião do outro amigo dele, sabe? Então, assim, isso fica na mente. Então, eu gosto dessa abordagem. Por outro lado, a gente às vezes quando fala que é um livro, que é um livreto, assusta. Não vou ler nada.
pessoa mais adolescente indo para a juventude mais adulta, não tem tanto interesse, porque esse tipo de atividade já não é mais tão atrativa. E ele simplesmente... teve adolescente para mim que falou, vem cá, velho, quantas páginas são seu livreto? Eu, 24. Muito grande, vou ler não. Imagine. Você entendeu? Então, assim, a forma com que a literatura entrou em algum momento na vida dele foi chata. E talvez não seja nenhuma falha dele, né? Pode ter sido uma falha anterior que resultou nisso. Eu tô perguntando porque, assim, aqui serve como material didático. Com certeza. Né? E aqui no Podomblé já passaram algumas pessoas onde a gente falou da Lei 10.639. Sim. Né? E que eu sempre pergunto e sempre me questiono se essa lei é praticada, se ela é executada de forma presente mesmo dentro das escolas, né? E eu não vejo, sinceramente, eu não percebo isso. E as pessoas que estiveram, professores inclusive, não tem uma fiscalização, né? De se impor de que a cultura afro-brasileira ela seja, de fato, colocada dentro da grade curricular. Esse livro, se tem pretensão, se tem ideia, já tem caminhos para poder esse livreto estar dentro das escolas? Você tem algum projeto para que isso vá para as escolas, que vá para as bibliotecas das escolas? Tem alguma coisa em mente? Eu gostaria muito que estivesse, só que eu não sei como penetrar esse espaço. Sinceramente, eu não sei como penetrar. Só um pouco sobre essa afirmação da lei 10.639. Nós temos uma lei que obriga as escolas a terem o ensino, né, afro-brasileiro, né, da nossa ancestralidade. Porém, eu acho que precisa, nos espaços de formação dos professores e professoras, terem ferramentas que possibilitem eles a trabalhar isso em sala de aula. Que não adianta eu apenas dizer, olha, vai ter que ter, mas como é que conduz isso? Se na minha formação como professor eu não tive lá na ementa como trabalhar esse material. Porque uma pessoa que não gosta da cultura preta, por exemplo, e tem um monte em sala de aula reproduzindo esse preconceito, simplesmente vai fazer de qualquer forma, porque não acredita naquilo. Uma coisa é Adriano Azevedo estar ali falando sobre isso. Muitas pessoas não tiveram o que você teve, o que eu tenho. Então, para eles podem ser só, mas olha, eu sou concursado, nunca tive nenhum tipo de formação que me obrigasse também a saber lidar com esse tipo de cultura. Eu vou deixar aqui mais do mesmo. Então, eu acho que tem a ver com isso, né? Porque a gente tem a obrigatoriedade de estar nas escolas, mas os cursos de formações pedagógicas que poderia ter um pouco mais de atenção, dizer, olha, você está apto a fazer isso por essa formação que você passou, tá? Para saber isso. Então, cabe a comunidade que é envolvida com esse projeto constantemente, né? Então, se você vê as ruas de Salvador, a maioria dos bairros tem pessoa que deu aula de capoeira, tem pessoa que entende de cultura negra e tal. E se você também oferecer um mínimo de formação para essas pessoas, elas vão estar fazendo esse elo e tudo mais. E sobre esse folheto estar com material de apoio dentro das bibliotecas e tal, eu realmente não sei como penetrar, porque eu não sei se, por exemplo, eu tenho esses exemplares, mas eu não sei se existe algum tipo de edital que eu possa concorrer à venda desses exemplares, ou não sei, eu realmente não sei como penetrar esses espaços. E até agora ainda não chegou uma proposta de alguém para dizer, olha, vamos lá, vamos incluir isso. Vamos correr atrás, né, de pessoas. Eu estou aqui, a cabeça está trabalhando, porque lá dentro do Pofão você sabe que tem uma escola. Sim, sim. Né, tem um grupo de capoeira também de um filho de santo da casa, que inclusive já esteve aqui. Sim, contou uma matéria, não foi? Eu acompanhei, muito bom, velho. Isso, Helmut. Então,
Vamos caminhar juntos. Maravilha. Eu vou conversar com o Helmut, vou apresentar esse livreto a ele e tentar alguma coisa na escola também. Excelente. Viu? Pra gente poder levar essa lenda do Badawi, de um cara que deixou assim um legado, né? Partiu de forma, né, trágica e me fale sobre Moa do Catendê, né? A inspiração, você já falou aí, mas assim, me fale mais sobre quem é Moa, a família dele tem ciência desta homenagem, porque ele recebeu homenagem de Caetano Veloso, de muita gente, né? Tem documentários, e você está aqui dentro de uma proposta de homenagem também, mas de uma forma completamente diferente do que já foi proposto. E a família dele tem ciência disso, sabe? E por que Moa do Catendê, sabe? Eu conheço tão pouco, eu sei do Badawi, eu sei da história do Badawi, do Afoxé Badawi, foi fundado, acho que na década de 70, né? Da história dele dentro do meio musical, né? Que foi um músico, assim, extraordinário. Então, me fale, sem dar spoiler, mas assim, o que é que tem aqui dentro? Bacana, legal, porque quando a gente fala assim, em 2018, na verdade em 2019, eu já estava com uma ideia de fazer um super-herói. Me tocou muito a forma com que ele nos deixou. Uhum. Então, na época, eu ainda procurei o mestre Paulão na escola de dança e tal. Ele me botou em contato com Samona, que é a filha do mestre Moa. Depois, como esfriou o meu projeto, né? A gente perdeu contato e tal. Hoje, algumas pessoas já estão me colocando em contato também para poder procurar a família, até para a gente poder mostrar um pouco mais de perto. Eu não gostaria que fosse uma coisa apenas entregue, tô com folheto, tem uma homenagem aqui e tal. Eu gostaria que fosse uma atividade, uma exposição. Massa. Né, até mesmo dentro lá do próprio Engenho Velho de Brotas, né? Sim. Tem escolas lá e tal. Então, estou em contato com algumas pessoas, né? Para dar o presente um pouco mais rebuscado, Sim, né? Porque o que se tem de legado é muito maior do que o meu folheto. Então, o meu folheto só é uma inspiração que eu tive. E sobre a história, assim, olha, interessante, porque assim, o Badawi, que foi uma afoxé potente, né? Principalmente a juventude preta, né? Inclusive tem um artigo muito bom de Chico Assis, né? Para te lembrar do Badawi, o texto dele é excelente, inclusive. Que fala um pouco sobre o Afoxé Badawi, que inclusive teve a origem além do mestre Moa, o mestre Didi, que você conhece muito melhor do que Afoxé Pai Burocô. Então, pessoas maravilhosas que deixaram esse legado. Dentro da capoeira, o nome dele também é muito importante. Não só com a musicalidade que ele cantava como ninguém, mas também pela sua presença forte de apoio à capoeira Angola, né? Do que ele já produzia, né? Então, qual era o herói que eu poderia me inspirar? Por incrível que pareça, assim como a música Misteriosamente que o Badawi surgiu, misteriosamente surgiu na minha mente, porque eu poderia muito bem usar o Mestre Bimba, o Mestre Pastinha, mas alguma coisa disse que eu tinha que ser isso, né? Aí, Salvador vive uma onda de ódio inexplicável. Uma antiga lenda dizia que se você fosse ao dique do Tororó e fizesse certo tipo de prece, ia renascer um super-herói na imagem de um super capoeirista, capaz de trazer novamente a paz da cidade de Salvador. Essa é a ideia da lenda do moço do Badawi. O personagem é o moço do Badawi, sabe?
E de que forma ele adquire esse superpoder? Misteriosamente. Como a música já diz. Tem trechos de música dentro desse cordel. Né? A própria ideia de chamar ele do moço, né? Vendo, moço lindo do Badawi, beleza pura de Caetano. Sim. Então, por isso que o personagem é o moço. Né? Então, assim, traz isso. O que é que carrega lá? Geograficamente está no espaço dele a ideia do super-herói surgir no Dick e tal. Tem uma imagem aí icônica dele com os raios na mão e tal, ressurgindo, né? Para correr atrás do que uma onda de ódio. As pessoas não sabiam se era um vírus, o que estava no ar, que Salvador, todo mundo estava com ódio. Estava matando os outros, estava espancando os outros, e era um grupo específico de pessoas que estavam sendo atacadas. Que pessoas eram essas? Eu não vou dar spoiler. Está lá nos versos. E como é que... E aí a gente vai atrás de quem para resolver isso? Da polícia? Como é? E aí uma pessoa indica o que é que deveria ser feito lá no Dique do Tororó para poder trazer esse super-herói. Interessante que quando eu faço a leitura pública, algumas pessoas vêm e perguntam, e aí a parte 2? Calma, gente. O pessoal que é do Candomblé, né, faz... Ixi, chega a me arrepiei, né? Eu não tenho essas afetações, esses negócios, essas... Mas você tá falando... eu não conhecia o Mestre Mua, né? Você tá falando e de verdade, os olhos, você relatando, né, essa transformação, né? Porque ele se transformou, de fato, né? O Mestre Mua, ele se transformou, ele foi morto de uma forma extremamente brutal, por motivo fútil, e você fala, eu começo a imaginar, eu não li ainda, mas eu começo a imaginar, e os cabelinhos do braço arrepia, e o olho começa a arder, lacrimejar, e eu tô aqui segurando a onda, porque eu percebo que essa sua inspiração, ela foi, assim, feita de forma singela, genuína e pura, sabe? E acho que você consegue transmitir a partir deste cordel sensações, né? Ao ler, com certeza, eu vou ter sensações. E aí minha cabeça já começa a pensar um monte de coisa. E aí eu vou te perguntar aqui, porque já tá difícil fazer a parte 2, né? Já tá difícil de fazer a parte 2, de colocar um papelzinho melhor, como você tá falando, né? A gente não tem... Né? Tem editais aí, mas a gente tem essa dificuldade de acesso. E aí eu pensando aqui alto já, e é uma pergunta, na verdade 2 perguntas. Falou da parte 2, você pretende escrever mais? E a minha cabeça pensando aqui alto, pensa em fazer um filme dentro dessa perspectiva dos filmes da Marvel, de super-herói. Entendo. Porque eu tô aqui visualizando, cara, sabe? Uma mega produção de um filme, sabe? Baiano, dirigido por alguém bacana, porque aqui na Bahia também tem uma galera do audiovisual muito boa. E eu tô visualizando aqui um filme de um super-herói baiano, sabe? Com superpoderes. Você pensa, assim, eu tô pensando aqui, eu tô pensando alto, mas é uma ideia que possa, de repente, surgir na sua cabeça, se não surgiu, me conte, né? Sobre essa minha loucura aqui. Vou na primeira agora, sobre a parte 2. Olha, é muito bom escrever assim, porque, cara, pense aí, eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer minhas rimas, você sabe, né? Eu gosto de fazer minhas rimas e tal, gosto de escrever meus versos. Cara, contar história é muito bom. E assim, eu antes de fazer um verso, eu primeiro escrevo a ideia que eu tenho daquela história, para depois colocá-la em versos, e encaixar na métrica ali e tal, dos versos do cordel e tal. É muito prazeroso fazer isso. Eu gosto mesmo.
E teve muitas coisas que eu não consegui colocar por meramente tamanho de quantidade de páginas, pra você ter ideia. E, pô, velho, se isso aqui tivesse mais umas 15 páginas, dava pra eu contar isso aqui, isso aqui. Então eu tenho muita vontade de fazer, antes da segunda parte, uma versão um pouco mais... com mais ilustrações, com versos que eu gostaria que tivesse ali e não estão por conta da quantidade de páginas, por exemplo. Ilustrações que eu retirei porque senão não ia dar a quantidade de páginas e tal. Gostaria muito de poder ter essa oportunidade de fazer a versão, sei lá, edição 2 e tal. Mas tenho muita vontade de escrever a segunda parte, porque tem coisas que ficaram assim, que dá pra contar mais, sabe? Sim. Né? Sobre como ele conseguiu o superpoder dele, coisas do tipo. Ele carrega um superpoder dentro da sacola dele, né? A pedra que ele usa pra tocar o berimbau, que dá poder a ele e tal. Então, essas coisas todas podem ser contadas, né? O que é que se tem no Dick ali pra se aproveitar também? Tem coisas que tá escrita, mas não tá versada. Então, pô, se eu tivesse a oportunidade de fazer a edição 2, cara, com certeza eu escreveria, né? Mas a gente pensa muito nesses impasses, né? De produção. Não é saudável nós como os artistas, e você sabe, porque você vive mais do que eu isso diariamente, você fazer uma coisa que você não tem certeza se aquilo ali vai te suprir pelo menos suas necessidades básicas de sobrevivência. Sim. Para você poder sentar e dizer, hoje eu vou escrever até a mente permitir. Você faz com tanto prazer aquilo ali e tal. Pô, mas e aí, velho? A Coelba vai chegar, pô. Sabe? E aí? A Embasa também chega. Jamais eu vou chegar na caixa do supermercado e dizer, pô, velho, é porque eu tenho um trabalho maravilhoso aqui. Não sei se você sabe. Participei do Podomblé, a galera gosta do meu trabalho. Tem como passar essa compra aqui? Não dá, né? Então, às vezes, isso me deixa aflito. O que não tira a minha inspiração. Sim. De forma alguma. Além disso, como eu sou... É nova essa linguagem do cordel para mim, eu estou super empolgado. Super empolgado em conhecer mais sobre o mestre Modo Katendê. Aí, recentemente, eu fui lá na Flipelô, eu já conheci uma vizinha dele que contava outras histórias. Essas coisas todas me dão mais combustível, né, para poder me inspirar mais ainda. Então, isso tudo eu tenho como positivo. Gostaria muito de escrever a segunda parte. Posso até já ter dado o primeiro passo, né, com o material que eu já tenho, mas daí a lançar, aí eu preciso ver como é que nós podemos fazer isso. E sobre a obra de filme, obras cinematográficas, cara, tá aí, né? Todos os quadrinhos se tornaram filme em algum momento. Por que não também pensar nisso? Né? A gente teve Besouro há uns anos atrás, né? Que foi um filme legal para os recursos que a gente tinha. Foi excelente e tal. Então a gente aprovou que pode fazer coisa legal, né? Aí, assim, sem sombra de dúvida, imagina, isso aí, cara, se você ganhar um live action, né, que o povo fala, ou até mesmo uma animação 3D, um filme mais completo, bem feito, acho que tem pessoas que podem cair na mão de um produtor excelente. Não tem, eu acho, inclusive, que seria muito bom. Muito bom. Também tem outras ideias que, para além da lenda do Badawi, podem também contribuir para esse tipo de linguagem. De repente, mesclar os universos do que eu já tenho escrito com isso também seria uma coisa interessantíssima. Mas, assim, eu acho positivamente excelente. Isso cabe no cinema, cabe em jogos de videogame. Eu acho que tem espaços que a gente acha que não é nosso ainda. Sim. Lembro muito da última entrevista sua aqui com Vida. Sim. Sobre espaços que acham que a gente pode estar só ali no âmbito da cultura, da arte, do fazer. Por que não nos games?
Sim. Né? Porque, quer dizer, o capoeirista a gente tem no Tekken, por exemplo, que é um jogo que já tem aí mais de 20 anos, mas não foi desenvolvido por nós, né? Um personagem capoeirista estereotipado e tal. O que é que a gente tem de novo? E se a gente criar jogo para celular, e a modernidade, as tecnologias, temos pessoas maravilhosas, com certeza, para fazer isso. Então, isso é para se pensar também. Não é algo fechado ali e tal. Apenas na literatura ou coisa, pode se tornar outra. Então, as ideias são bem-vindas para aproveitar como for melhor para a gente, não é? Que eu fico pensando, eu penso muito... A mente viaja, né? A minha mente viaja, depois eu fico assim, pô, eu tô viajando demais, velho. É muito bom. Porque falta, né? Falta oportunidade, porque a gente vê... lembrando, né, do professor Samuel, né, dessa narrativa dele, né, a gente tá ocupando, a gente tem capacidade de ocupar os mais diversos lugares, né? E aí eu adoro cinema, sabe? Eu gosto muito de cinema, eu gosto do teatro também. Eu passei pelo teatro com a peça há muitos anos atrás, na verdade, que ele esteve aqui também no Podomblé, Marinho Gonçalves, que é ator, e eu atuei junto com ele, sabe? E aí eu fico imaginando coisas, porque a gente tem um leque de possibilidades e não conseguimos alcançar, e quando a gente alcança, sempre tem algo que tira a gente de dar seguimento e vai desestimulando. No né? fundo a gente sabe, né? O motivo. No fundo a gente sabe, vai desestimulando. E aí você falou, eu dentro da música, eu não desisti da música, sabe? Mas eu vejo minha irmã, a luta que minha irmã tem com a música. Ela, num dia, ela toca assim em 4 shows, ela faz 4 shows e com bandas diferentes, sabe? Que ela faz freelance em bandas diferentes. Então, para poder se manter, porque a conta de luz chega, a conta de água chega, sabe? E como é que faz para se manter? Porque as pessoas também consomem cultura, e tem as pessoas que fazem a cultura, né? E essa cultura, ela não é tratada de forma devida, da forma que tem que ser tratada, sabe? Isso aqui é cultura, isso aqui é ancestralidade, isso aqui é um legado, sabe? É a história é a sua história, é a história de uma pessoa que viveu aqui, enfim. E a gente não tem, e a gente sabe o motivo, né? Mas, enfim, a gente está chegando no nosso final de bate-papo. Passa rápido. Passa rápido. Eu fico muito feliz, Ed, em ver você, né, a sua desenvoltura. Eu sempre ficava admirado você na sala de aula, você apresentava um trabalho assim, lindamente. Eu ficava olhando assim, porra, que cara tem o dom da retórica, fala bem e se expressa bem, todo mundo aplaudia você de pé, e fico feliz de ver você e de estar com você hoje aqui, né, dividindo a mesa aqui do Podomblé e trazendo aqui uma história bacana de se ouvir e quem sabe, né, futuramente de se ver. Sim, né? sim. Ou na tela do cinema, ou nos palcos dos teatros. Que eu acho que a gente tem muito potencial para mostrar, né, o que a gente tem de melhor. Você fica agora com suas considerações finais. Cara, eu que agradeço imensamente, cara. Você vê que a gente parece que está andando em círculo sempre, mas depois que eu paro para pensar, assim, há 10, 15 anos atrás, cara, até que a gente evolui um pouquinho, tá? Então eu sou muito feliz, assim, eu sinto orgulho também das decisões que eu acabo tomando e que resultam positivamente. Fico muito feliz também por poder estar contribuindo, né, para esse projeto. Aliás, o Podomblé eu ouço, eu não costumo acompanhar muito assistindo, mas porque eu boto o fone e eu vou fazendo as coisas ouvindo. É a minha forma de concentrar melhor.
Eu acho excelente e tal. E você também tá de parabéns, né? Eu pensei que você já estava até jornalista já, né? Com a forma que você vem conduzindo aqui, tá elaborando as perguntas, né? Produzindo. Então, é uma honra mesmo estar aqui. E que bom também que você curtiu esse projeto, né? A gente vai ainda conversar muito sobre, né? Vamos conversar. Aprendermos juntos também e vamos crescendo. Vamos crescendo. O Podomblé, ele passa na TV Quirimurê também. Bacana. Canal 10.3, a TV que você se vê. Então, tá dado o recado. Para quem não conseguir assistir aqui, vai lá, sábado e domingo, na TV Quirimurê, a TV que você se vê. E é isso. Ed, meu irmão, muito obrigado. Que o espírito do Mestre Moa, de onde ele estiver, da onde ele estiver, que ele te dê saúde, que ele ilumine os seus caminhos e que ele lhe dê mais inspiração para que você possa estar caminhando aí nessa trajetória que é muito bonita, que é a nossa cultura, que é a música, que é a capoeira, que é essas ilustrações que você faz. E é isso. E para você que está aí nos assistindo, eu desejo saúde em abundância, muito axé e até o próximo Podomblé.